Bom dia para quem está chegando. Excepcionalmente hoje a gente vai fazer a live e a terapeuta responde, mas o normal dessa live é toda quinta-feira, meio-dia, tá? Quando a Dani vem aqui responder as perguntas enviadas. Lembrando, antes da gente bom dia, só antes da gente começar que domingo, agora, dia 30 de abril, vai começar o nosso grupo gratuito de meditação ativa. Então, quem quiser participar, manda mensagem para mim ou para a Dani, que a gente vai enviar o convite para vocês participarem. Vai ser todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã, começando agora, dia 30 de abril. Podemos começar, Dani? Podemos. Vamos lá. Então, vamos lá. A pergunta de hoje foi o seguinte. Mandou lá na minha caixinha, né? Por que tanta pressão na cabeça? Por que tantos pensamentos contrários, pensamentos e desejos contrários? Eu me sinto a pior pessoa do mundo quando isso acontece comigo. Essa pergunta é bem legal até para, enfim, incentivar a galera a participar do domingo. Gente, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, em termos de realidade do mundo atual, se você fala em pressão na cabeça e eu não tenho como desdobrar isso com alguém, eu vou imediatamente sugerir, olha, se é pressão, a sensação da cabeça trabalhando é uma história. Mas se você está com pressão física na cabeça, procura um médico, porque isso pode ser pressão alta. E aí realmente você vai precisar tomar as devidas providências. Como eu não sei o que é, e na verdade a minha parte não é médica, eu vou considerar que a pressão é o hiperfuncionamento da mente. E é nesse sentido que eu estou respondendo. Quando eu li essa pergunta a primeira vez, imediatamente eu me lembrei de um livro que eu indico sempre, que chama O Filósofo e o Lobo. Por que eu indico esse livro recorrentemente? Para você compreender como a mente trabalha. Por que a mente virou um problema? Qual é a função da mente? A função da mente é questionar e buscar solução. A função da mente é dar a gente ferramentas para encontrar as melhores possibilidades para a nossa sobrevivência. Nesse ponto, o ótimo da mente é como um computador. O problema é que a gente não é um computador. Então, o que aconteceu? Num determinado momento, especialmente quando a gente começou a criar relações, isso lá para trás, a gente descobriu uma série de mecanismos que, quando eles surgiram, eles aumentavam, de alguma maneira, a nossa chance de sobrevivência. O problema é que nós saímos do que é real, da resposta imediata e óbvia, para o ganho a longo prazo, para as artimanhas, para a manipulação, para a negociação. Nós começamos a trazer uma parte de ego e de emoção e enfiamos tudo na cabeça. Aí a coisa começou a ficar complicada. No fundo, a gente, enfim, fala, né? A razão e o coração, eles precisam, as duas pontas precisam estar em equilíbrio. Porque, na verdade, quando você vai para o coração, você volta para o momento. O coração, ele não está nunca lá na frente ou lá para trás. Quem faz isso é a cabeça. E a cabeça, ela não está mais... como eu vou dizer isso? Ela não está mais isenta desses mecanismos. E aí tudo vira um conflito. Então, é tipo assim, acontece uma situação. Meu coração diz imediatamente, é não.
mas a minha cabeça diz assim, mas se eu disser não, como é que essa pessoa vai reagir? Quais serão as consequências disso? Será que não é melhor eu dizer um sim? Porque aí, depois, conforme for, eu faço dessa forma. No que você fez isso, você já entrou no tsunami, no vendaval, no problema. A inteligência humana, ela é incrível, mas a gente confundiu isso com intelectualidade. E a intelectualidade, ela se encanta com as possibilidades. Então você fica num redemoinho que você não consegue sair. Porque, inclusive, você vai ter que buscar não só o que é possível dentro da própria situação, quanto você ainda imagina o que é possível de reação das pessoas envolvidas. Você pega todas essas variáveis e vê o tamanho da confusão que você criou. Chega num ponto que a tua humanidade vai berrar e vai dizer, gente, eu estou exausta. O que eu faço? Entender como a mente virou uma armadilha e uma cilada é a forma mais curta de você voltar a usar a mente a seu favor. E é exatamente isso que a meditação te proporciona. Esse afastamento desse monte de mecanismos doidos que a gente criou, que hoje oferecem muito pouco ganho e muita exaustão, muito problema, muita confusão desnecessária. Tá dando para seguir, Ana? Porque eu vou Tá, precisar da pausa para desligar esse maldito desliga esse celular. telefone. Isso é uma coisa que acontece muito fortemente. Vou dar um exemplo de uma conversa que eu estava tendo outro dia aqui com uma pessoa que veio do Brasil para morar aqui para Portugal, que não se adaptou muito bem no início. Chegou aqui, assim, toda mudança de país já é um pouquinho complexo. E aí, no início, ela realmente estava sofrendo e tal, e não sabia se ia ficar, se não ia. Enfim, aí passado uns meses, eu voltei a conversar com essa pessoa e perguntei, como é que você está se sentindo agora? Ela falou, poxa, agora eu estou bem melhor e tal. As coisas começaram a andar e veio um monte de explicação porque ela estava melhor. Aí eu falei, ó, fulana, tudo bem, se você está se sentindo melhor, ok. Se você não está se sentindo, lembra que é ok não se adaptar e querer ir embora. Porque, de repente, tudo bem, ela pode estar bem aqui ou pode não estar, mas inventando aquela coisa mental de que, poxa, eu fiz isso e agora eu vou desistir. E, de repente, sim. Né? Porque se a gente não para ouvir o coração e fica... É muito normal a gente ter todo tipo de racionalização, de explicação para justificar estar onde está, sabe? E de repente você tem certeza que ali não tá bom para você. Eu estava pensando, Ana, assim, a diferença, né? Como é que você explica o que é isso? Porque normalmente as pessoas pensam assim, se você está na emoção, você está no desequilíbrio. Isso virou, sei lá o quê, virou mantra da população mundial. Se eu sinto, eu estou desequilibrada. Gente, pensa assim, ó, o que é a nossa cabeça? Nossa cabeça hoje é político. O que é o nosso coração? Nosso coração é o herói. É o cara que simplesmente faz o que for necessário, porque ele sabe que é necessário e é correto. Ele não pensa nas consequências, ele faz, mesmo que ele pague com a própria vida. Então vamos separar. Uma coisa é a mente como ela está hoje, que é a mente política. E olha o resultado que está dando. Outra coisa é o que o coração é capaz de fazer, e são os heróis. Cadê esse povo? O problema é que, em realidade, a gente escolheu viver nesse lugar esquisito, de politicagem. Você olha para um político, você consegue encontrar compaixão, felicidade, alegria, centramento, racionalidade, isso, aquilo? Não. Você olha, é patético o que a gente está vendo. Só que a gente não está percebendo que está vivendo nessa vibe. Porque, na verdade, a gente
acreditou. Se eu estou no sentimento, eu estou desequilibrada. E não é verdade. O sentimento te traz para o momento. Estando no momento, você tem o poder de usar o seu racional para tomar a atitude que é correta. E por que é importante fazer isso? Porque, tipo assim, você está passando numa rua e tem um buraco. A gente está caminhando dizendo assim, não, o buraco deveria não estar aqui. Mas ele não está aqui por causa disso, daquilo. E eu devo cobrar, não sei o que lá. Não, mas se eu cobrar, na verdade eu não vou ser atendido. Enquanto você está fazendo isso, você está caminhando para a direção do buraco. Num determinado momento, você dá conta que você caiu no buraco porque você estava ocupada fazendo um monte de coisa, ao invés de simplesmente olhar e dizer, tem um buraco, eu vou desviar e vou tomar as devidas atitudes. De repente, inclusive, pegar uma tábua e tapar o raio do buraco. A racionalidade virou esse contínuo de pensamento que posterga a ação. O problema é que a vida é a ação. A vida não é pensamento. É aquilo, quando você abraça alguém, se você está pensando, você não está sendo nutrido. A gente consegue comer falando no celular, resolvendo problema e não sei o que das contas. Você acha que isso é verdadeira nutrição? Você acha que o teu sistema consegue administrar isso de uma maneira 100%? E aí é aquela coisa, chega uma hora que você tem essa multidão gritando dentro da sua cabeça, ela não para, e você diz, eu não estou suportando mais, mas você não percebe que você está alimentando isso. E aí, fazendo coisas como a Ana falou, eu estou desconfortável, mas eu não me dou o direito de estar desconfortável. Então, esse desconforto eu ponho como desequilíbrio e vou começar a lutar contra isso. Como é que eu faço? Eu tomo remédio, eu, enfim, invento desculpas, eu começo a dizer, não, se eu reformar o meu apartamento, resolve, se eu viajar, não sei o que, isso aqui vai melhorar, eu estou precisando de férias. Mas validar o sentimento e fazer as mudanças necessárias, isso é um troço que você não faz. E aí, aquilo, se você não faz, o desconforto, ele vai ficar berrando, porque você vive dentro do corpo. E aí a vozinha lá vai começar a dizer, não, mas você não pode olhar para esse desconforto, não está na hora, você tem que fazer não sei o quê, você é pipipi, você vai... E de repente a pressão fica insuportável. Mas a pressão é o quê? A pressão é você não honrar a tua verdade. De novo, a gente volta. Qual é o problema da meditação? Qual é a função da meditação? É dar a chance às pessoas a saírem dessa multidão chata para voltar para a realidade e tornar a vida simples. Quando você busca, ou melhor, quando você encara a vida como o resultado máximo do futuro, você está fadada ao fracasso. A vida acontece a cada segundo, em cada passo que você dá. Se você anda com consciência, você não vai. Mas se você anda, é que nem a história da galera que aprende a andar de bicicleta. Olha lá, andando de bicicleta, vê a árvore. Aí começa, não, eu vou bater na árvore. Não, eu vou desviar da árvore. Não, vou bater na árvore. Não, vou desviar na árvore. Quando vê, tá de cara na árvore. Porque, de repente, o foco fica lá e você perde o caminho. A vida é a cada passo. Então, a meditação, ela vai te ajudar a trazer essa consciência de, gente, eu só tenho este momento. Se eu lidar com esse momento com presença e consciência, o fruto vai ser bom. E lidar com consciência significa reconhecer a sua realidade interna. E nós chegamos a um nível de desconexão que, às vezes, gente, eu fico assustada. De repente, vem uma pessoa, começa a conversar comigo, eu olho, eu vejo a tristeza nela, eu vejo a dor, o olho chega a marejar. Aí eu pergunto, o que você está sentindo? Aí a pessoa diz para mim, só que ela acredita nisso. Ela diz assim, não, estou ótimo. O corpo não mente. O rosto está lá, a lágrima está lá. Aí se conversa mais 2 minutos, põe uma musiquinha mais doce e a pessoa chora desesperadamente e diz, não sei de onde é que isso veio. Gente, estava aqui em cima, estava visível. E a pessoa simplesmente não tinha parado.
Como é que é viver nesse lugar? Isso é viver no inferno. Então, quando eu falo desse livro, O Filósofo e o Lobo, ele fala a diferença entre os lobos e os macacos. E, infelizmente, nós viramos os macacos, mas a nossa natureza, a nossa essência é de lobo. Vale a pena ler o livro para entender essa diferença e resgatar a tua essência, resgatar a tua integridade, resgatar a tua capacidade de viver no momento. Tá dando E aí, claro? tá. Aí eu queria pegar o link, já que você falou do exemplo. A vida que a gente vem levando nos últimos séculos, sei lá, desde sempre, o ser humano deu muito valor à racionalidade e esqueceu do coração. E aí ficou feio ter emoções, demonstrar emoções, etc. E aí, com essa multidão na cabeça, que você está caminhando em direção ao buraco, você cai no buraco. Eu queria pegar esse link para falar justamente do comentário que a seguidora mandou. Que ela falou, aí quando eu. Não falou quando eu caio no buraco, estou só usando o link. Quando ela entra nesse lugar, que a gente vai chamar aqui de cair no buraco, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Tudo bem, ela perguntou por que isso. Acho que deu para entender com a explicação da Dani. Mas só o porquê não é suficiente. E aí, Dani, o que você fala assim, poxa, pelo menos essa semana teve dia que eu me achei a pior pessoa do mundo. Porque caí no buraco, de repente, fiquei ouvindo demais a cabeça. Dei uma intensificada na meditação, saculejei o corpo, vieram lágrimas, permiti as lágrimas saírem. E foi muito engraçado. De ontem para hoje eu já acordei outra pessoa. Só que quando a gente está se sentindo a pior pessoa no mundo, é legal a gente ter um apoio. A Dani é muito maravilhosa nisso. O que você fala, Dani, quando você atende um cliente, atende uma pessoa que está nisso, assim, estou me sentindo a pior pessoa do mundo? Ana, tá engraçado. Ontem eu estava conversando com uma amiga que está começando a trabalhar com a respiração, isso e aquilo, e aí vem aquela história, o que eu faço, o que é uma sessão de respiração, qual é o resultado que tem que dar, aonde a gente tem que chegar, porque você tem que expressar, porque isso, porque aquilo. Eu falei, para. O que é você, de repente, dar conta de, caramba, eu sou a pior pessoa do mundo, eu tô no buraco. Gente, essa é a hora que você devia ajoelhar e dizer assim, Papai do Céu, obrigado por me fazer enxergar. No momento em que eu percebo que eu estou na escuridão, eu acabei de acender a luz. E isso as pessoas não conseguem enxergar. Gente, o problema não é você cair. O problema é você não dar conta que você, independente de cair ou não, está se machucando no processo. O cair é você perceber, eu me machuquei. Eu venho me machucando. No momento em que eu vejo isso, aí eu abro a oportunidade para dizer, mas daqui para diante pode ser diferente. Eu não quero evitar cair, porque cair faz parte da vida. Eu quero evitar os riscos desnecessários e as escolhas destrutivas que eu venho fazendo por andar sem consciência para diminuir o dano quando e se eu cair de novo. Porque aquilo, a gente sempre sai do zero para a perfeição. Processo de autoconhecimento, eu quero virar Buda. Não é isso. O processo de autoconhecimento é a aceitação da minha humanidade. É eu começar a respeitar os meus mecanismos, as minhas deficiências, os meus dons. Pelo conhecimento, eu posso fazer esse florescimento independente da perfeição. Até porque quando se você atinge a perfeição, acabou a graça. Morre. Aqui, você vai fazer o que da vida? Fiquei perfeita. Qual a graça de ser perfeita, gente? Não, eu
Eu quero Ainda não viver, chegamos lá, não sabemos, tá? eu quero viver a paixão da imperfeição. A paixão da busca, da aventura, da transformação, do novo. Então, aquilo, a gente tem que entender, se você está na escuridão, a probabilidade de você dar com a cara na parede é enorme. Como é que você acende a luz? Saindo da cabeça, voltando para o corpo, sentindo que é real, se trazendo para o momento. O tal do e se, gente, isso aí é uma tortura. A gente vive nessa história, mas e se? Não tem e se, tem aqui agora. Ah, mas não tem mais, tem e. Tem uma série de coisas, se você observar as horas em que a gente entra em dúvida, a gente não entra em dúvida porque não sabe o que fazer. A gente entra em dúvida porque não confia no que a alma está errando. Porque a mente está dizendo, não, mas isso, talvez aquilo, que a pessoa não sei o quê, isso aqui vai não sei o que lá. Para! Fala a verdade. A gente, é tão engraçado. Outro dia eu estava pensando, falei, as soluções brilhantes dos seres humanos. Eu resolvo que eu não consigo aceitar o que eu sou. O que faz com isso? Aí os caras dizem, então transforma, seja uma outra coisa. Gente, se eu não consigo aceitar o que eu sou, qual é a probabilidade de eu não ser o que eu sou e conseguir atingir uma sensação de plenitude? Mas a mente diz que é possível. Só que você sabe que não é. Enquanto a gente alimenta esse lugar de negociação, de total negação da realidade, você abre espaço para todo tipo de desilusão, de depressão, de desconforto. É aquilo, você não consegue sustentar uma mentira durante muito tempo. E aí é muito engraçado, que eu estava até conversando outro dia com a Ana, né? Eu falei, Ana, a gente tinha que falar a respeito da história da fake news. Gente, quando fake news, na minha opinião, tá? Vira a coisa manchete de qualquer sociedade, todo cidadão devia parar e se perguntar qual foi a minha participação nisso. Porque, na verdade, fake news só vira um problema quando a verdade perdeu a força que deveria ter. E a verdade perdeu a força porque todos nós negociamos com a mentira. Porque a gente vive na mentira. Aquilo, eu não posso dizer para você isso assim, porque eu vou te machucar. Eu não permito que você diga isso assim para mim, porque você tem que me respeitar. Quando a gente faz isso, quando a gente desenvolve mecanismos para segurar a verdade, você está alimentando a mentira. Então é uma coisa, volta aquele esquema, se a gente está andando na escuridão, se a gente está andando na cegueira, o resultado não vai ser lá essas coisas. Se a gente andasse na cegueira consciente que é cego, aí tudo bem, porque você desenvolve N outras coisas, como todo deficiente nessa área faz, tem uma vida normal até, mas ele sabe que é. O problema é que a gente é e diz que não é. E aí pergunta por que eu estou infeliz. Você está infeliz porque você está batendo com a cara todo dia em todo lugar que você vai porque você não consegue abrir os olhos. A meditação é isso. É uma hora que você chega e diz, deu, eu preciso ter um tempo para olhar para mim, para me dar a chance de sentir o que eu sinto, para ser capaz de ouvir as vozes no meu interior, que são vozes que têm poder, mesmo que eu não expresse, e que eu preciso validar, mesmo que elas não sejam coisas de bons ou boas meninas ou meninos. Sim, tem horas que você olha e diz, gente, eu queria aquele fulano morto. É óbvio que você não vai sair e fazer isso, mas você tem que validar esse lugar dentro de você, até para poder deixar ele ir.
Porque aquilo, quando eu desejo a morte de alguém, eu estou no mais infantil do meu ser. Mas ele existe. E você tem que validar isso. Porque se você não validar isso, de uma maneira ou de outra, você começa a emitir esse troço. E aquilo outro que, de repente, você olha e diz, pô, esse cara me incomodou, eu tive uma reação infantil, bati no travesseiro e resolvi, vamos adiante. Não, começa a ser aquele cara que você deseja que não esteja perto. Se você puder fazer um comentário cáustico, você faz. Se der uma chance de você dar uma traulitada no cara, verbal, assim, aquela coisa, olha como eu sou superior, você faz. E aí você vai alimentando a doença. E assim a gente se meteu nessa confusão toda. Então aquilo, a mente é uma ferramenta incrível. Ela está aí para nos ajudar a encontrar soluções para a sobrevivência, para desenvolvimento, até para autoconhecimento. Só que a gente precisa sair deste lugar que a mente foi levada, onde o ego entrou de uma maneira absurda. A gente precisa voltar para o que é real. E no real, você tem que trazer o coração. O coração te traz no momento e te dá o equilíbrio, te dá uma escolha construtiva. De outra forma, não tem como negociar com essa pressão na cabeça, não tem como silenciar essas vozes doidas, porque aquilo, você mal ou bem, pela desconexão, você alimenta isso. Então, aquilo, para. Vem meditar com a gente. Para, se dá uma chance. Falando. E daí, uma das coisas que alimenta isso tudo é o tamanho da desconexão que a gente fez com o corpo. Por isso a gente fala em meditação ativa, em respiração, aprofundar a respiração, para você sentir. Porque quando você fica só na cabeça, não vai dar bom resultado, de jeito nenhum. Não tem como. E aí você fica ouvindo aquele redemoinho mental e você não consegue sair do lugar. Porque mal consegue tomar uma decisão. Porque a decisão fundamental, ela não vem da mente, ela vem do coração. Eu vi isso num filme. Eu não lembro de jeito nenhum qual é o filme. Mas eu vi isso num filme há muito tempo atrás e de vez em quando eu faço isso com uma pessoa ou outra, quando ela está em dúvida numa decisão. Você faz assim, ó. Eu tenho que decidir entre... A última vez que eu fiz, eu falei, ó, você está precisando decidir entre um trabalho e outro, né? Você está muito em dúvida para qual trabalho você vai. Ou sei lá, você tá... Pensa aí em alguma coisa na sua vida que você tem que decidir, mas você não está conseguindo decidir, porque tá aqui, ó. Tá na mente. Tá? E se eu for para isso, quais as vantagens e as desvantagens? E o outro, quais as vantagens e as desvantagens? Enfim, eu pego, jogo uma moeda para cima. Se cair, jogo moeda para cima, bato na mão. Se cair cara, é a opção número 1. Se cair coroa, é a opção número 2. Aí a pessoa lá fica esperando, né, o resultado. Eu jogo, pum! Aí a pessoa quer ver o que foi a moeda. Aí eu vou e jogo a moeda fora. Aí, o que foi? Qual foi o resultado? Falei, não interessa qual foi o resultado. Você sabe o que você desejou quando a moeda estava no ar. A resposta está aí. Gente, eu acho esse exercício tão fantástico, tão fantástico. Enfim, se ajudou alguém agora, se você pensou nisso, quando eu joguei minha moeda hipotética aqui no ar, você sabe o que você desejou quando a moeda estava no ar. A resposta está aí. A confusão que dá é você ficar brigando com a resposta. E mesmo que você esteja numa situação de vida, assim, tenha a opção 1 e 2 ou mais. Eu quero esta opção, mas eu sei que nesse momento é impossível. Eu não consigo chegar nesta opção. Ok, registra. Você vai dizer um não para você, mas você vai dizer um não com consciência. E é na consciência que os milagres acontecem. E é na inconsciência você ficar lá, você quer muito aquilo, mas você sabe que agora não dá. Ah, mas também não queria. Não, mas isso não vai ser bom para mim. Arrumando a desculpa para, de repente, sentir a dor de eu não posso ter isso agora. É na inconsciência que, com perdão da palavra, dá merda.
Na consciência é onde os milagres começam a acontecer. E é por isso que a gente convida vocês para o grupo de meditação, que a meditação é a melhor ferramenta, meditação ativa, tá? É a melhor ferramenta que existe para você começar a trazer consciência, começar a trazer luz para a escuridão interna. E, gente, todo mundo tem uma escuridão interna. Não é, Dani? Ana, eu quero aproveitar o gancho que você fez do corpo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso direito, mas é tipo assim, se você pegar um atleta olímpico e puser no mesmo quarto que uma criança de 3 anos e disser para ele, tudo que a criança fizer, você faz. Ele não aguenta 2 horas, ele vai entrar em exaustão direto. Como assim? Se ele não tem um baita preparo físico, tem. Mas o problema, e aí que vem a coisa da escuridão. Uma musculatura trabalhada não obrigatoriamente é uma musculatura viva. Ele tem sim força, mas o problema é que a criança tem a força, a flexibilidade, a vida pulsante e a presença. Então, o movimento que a criança faz é um movimento que traz o emocional dentro disso. Ele tem prazer de se mover. E é um movimento completamente diferente. É engraçado que a gente pensa assim, não, mas se eu fizer ginástica tá ok. Não, não tá. Por isso que a gente fala da meditação ativa o tempo todo, porque o problema é você conseguir se mover com integridade, com totalidade. Você conseguir perceber que não tem divisão. Que os momentos decisivos da sua vida, eles dependem da tua capacidade de estar em todos os níveis. Então, ok, o cara tem uma força enorme. Pô, ele faz 8 horas de exercício por dia. Sim, faz. Mas o problema é se você mandar ele rebolar, ele não consegue. Porque a musculatura é toda rígida. Se ele rebolar, o que vai acontecer? Ele vai se sentir inadequado. Porque, na verdade, emocionalmente, tem um lugar inadequado. Ele não vai achar divertido ele não se mover com flexibilidade. E aí é que coisa, se vem a inadequação, a minha musculatura tensiona, minha respiração é curta. E a criança aparece nesse ponto que tem a sabedoria divina, né? E vai trazer mais desafio, porque ela vai começar a achar engraçado o cara lá com cara de paspalho. E de repente você começa a entrar num universo que você carrega todo dia, mas você finge que não vê. Eu tô vendo um seriado que é o Rei de Porcelana. E é muito engraçado que outro dia eu estava pensando, falei, gente, é tão engraçado. Todo ser humano carrega a dor visceral de não ter sido o suficiente. A gente um dia tem que olhar para isso. Não importa quão maravilhosos sejam os seus pais. Não importa a infância brilhante que você teve. Nem tampouco o quadro extremo oposto disso. Eu não sei por que isso acontece. Eu acredito que seja porque a vida para as pessoas virou propósito, virou função, virou utilidade. A gente não olha para uma pessoa buscando ver a pessoa. A sociedade criou um lugar de exigência de resultado em relação às expectativas sociais. Essa coisa de não ser vista em realidade, porque nenhuma criança é realmente vista, não é aquela coisa de vamos observar e alimentar o ser. Não, você quer fazer com que ele entre no ritmo, assuma o papel, seja um sucesso. Com isso, as pessoas não são vistas de verdade. Então, a gente carrega dentro esse lugar. Porque de pequeno a gente sentiu isso. Chega uma hora que você precisa mergulhar nesse lugar e resolver isso. Por mais doído que seja, porque, olha, não é brincadeira não, quando você realmente conecta com isso, é uma sensação de abandono, de risco de sobrevivência, de mágoa. É um lugar esquisito, é doído, de desamparo. Mas quando você realmente mergulha nisso, vem a compreensão imediata de como que isso aconteceu.
Inclusive, da onde vem, como é que eu vou dizer? Você consegue perceber que você é capaz de perdoar todos os envolvidos que te levaram a sentir isso, porque eles são tão vítimas quanto você. E aí é engraçado, porque vem uma força enorme e uma capacidade de enxergar as pessoas de uma maneira completamente diferente. Sem isso, é impossível você realmente se relacionar de peito aberto. No fim das contas, é aquela coisa. A gente tem que buscar o equilíbrio. E, gente, é andar na corda bamba. Dá um trabalho monstruoso. N vezes você vai despencar. Aí, voltando para a história, aí quando eu despenco, pô, eu fracassei? Não. Quando você despenca, você vai aprender as redes de seguranças que você tem que ter. Você vai aprender, nas primeiras vezes vai cair no susto, nas primeiras vezes não vai ter rede, você vai cair de bunda no chão mesmo. Aí você começa a criar uma vida mais amorosa e começa a pôr as redes. Daqui a pouco você vai ver que quando você cai, é divertido, porque tem a rede, você bate, você volta, você começa a fazer pirueta, você já dançou, você dá conta de, gente, caí, mas agora você negociar com isso, não preciso me machucar quando eu caio. Cair faz parte, de vez em quando a gente perde o equilíbrio. E tá tudo ok. Esse processo é a hora que... Aí vem aquela coisa, né? Você pega a sua criança interna e realmente se torna pai e mãe dela. E você vê essa união da criança sendo nutrida e do adulto se tornando responsável, te transformando num ser humano inteiro. Isso não tem preço. É você olhar e dizer, gente, ok, eu vou falhar, eu tenho defeitos, não sei o quê, mas ainda assim, eu sou único. E é aquilo, eu me amo. Independente da opinião dos outros. Ah, você vai me criticar? Critica, amiguinho. Tu não dorme comigo? Tu não paga minha conta? Deixa eu criticar, ué. Não, nem todo mundo tem que gostar de mim. Nem todo mundo tem que concordar com o que eu falo. Você vem de um lugar que, tá, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade e vamos adiante. É assim que você tira a força do jogo de poder. Você diminui a carga do ego. Você descomplica a vida. E você libera a energia para realmente estar vivo. Ser capaz, sabe? Ok, agora eu vou almoçar. Não interessa que o Papa me telefone. Eu não vou atender, porque eu estou almoçando. Tão simples quanto isso. O Papa não vai morrer. Se morrer, era para ter morrido, sinto muito. Sabe? Parece coisa idiota, mas são essas pequenas coisas no dia a dia que, de repente, você olha e você diz, gente, eu criei uma vida onde eu me sinto feliz. Ah, eu não tenho 2 milhões de likes, mas, gente, eu tenho 3 bons amigos, um bom amigo. Ah, mas eu não sou o CEO da multinacional, não sei o quê, mas, em compensação, me relaciono super bem com meus filhos. Aliás, outro dia eu vi um vídeo de um cara que eu não sei quem é, mas aparentemente é um super sucesso. E o cara falando, gente, sucesso para mim é você ter filhos adultos que querem te visitar. E eu falei, gente, amém! O cara viu, ó, talvez por isso seja tão bem sucedido. Ele disse, o resto é brincadeira. Aquilo, quantas vezes você vê isso? Você vê os filhos querendo ir embora, querendo viajar, querendo não sei o quê, não visita, não tem tempo, não liga. O cara que consegue manter isso, esse é o cara de sucesso. Essa é a vida de valor. Para isso, você tem que ter claro o que é real. O que conta no fim do dia? Conta quando você sente que existe um preenchimento emocional real, que existe um respeito à tua inteligência e não o glamour da intelectualidade de quem fala cheio de e não diz nada. Então, aquilo fica de novo o convite. Vamos fazer o mundo um lugar melhor. Como? Cada um fazendo a sua parte. Vem meditar com a gente. É grátis, é domingo. Ó, aqui no Rio, aqui no Rio, quer dizer, aqui em Niterói, o tempo tá meio porcaria, não deve nem ser essas coisas nesse domingo. Melhor dia para começar a meditar.
Vamos ver se a gente transborda esse acordar. É emergencial, gente. Perfeito. Eu vou deixar aqui, esse vídeo fica salvo no canal do YouTube depois, tá? Aí quando terminar o vídeo, você vai ver aqui na tela as telinhas para você clicar, que eu vou deixar um link de uma playlist que tem 4 vídeos sobre meditações ativas, a gente explicando como é e mostrando como são 3 meditações ativas para você, se ainda não conhece, ir se familiarizando. E a live da quinta-feira passada, que nós falamos sobre o como a espiritualidade é inerente ao corpo. Por isso que a gente fala, volta para a respiração. Respiração é ponte. A espiritualidade é do corpo. Você sofre no corpo, você sente prazer no corpo, você é feliz com sensações no corpo. Por isso a gente traz o corpo para a meditação. Enfim, foi, né, Dani? Acho que foi, né? Galera, muito obrigada. Toda terça e quinta, meio-dia, live no Instagram. E depois as lives ficam salvas no nosso canal do YouTube. E é isso. Grupo de meditação começando agora, dia 30 de abril, domingo, às 10 horas da manhã. Vai ser todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã. Quem quiser participar, manda mensagem para mim ou para Dani falando: eu quero participar do grupo, que eu vou te enviar o convite. E é isso. Para quem Mas vem meditar neste domingo. Oi? chega 15 para as 10, para a gente ter tempo de dar uma conversadinha antes de começar, enfim, para não atrasar demais. Calculem chegar na Sim, sim. sala às Depois 15. eu vou colocar os avisos no grupo, para que tem um grupo de WhatsApp só para esse grupo de meditação. Eu vou colocar lá os devidos avisos. Ok, galera. Então, beijos. Quem vem Tchau, meditar gente. Até domingo até domingo. domingo ou até a live de terça. Tchau. Tchau.